Boa noite. Deixa eu Oi, ver. Débora. Tá Tudo ouvindo? bom, João? Tô te ouvindo super bem. Tu sabes que na semana passada eu fiz uma live e ela caiu 4 vezes, então não te assusta, tá? Eu Tá bom. vou. Essa internet, mas entrei numa rede nova aqui, vamos ver se a gente consegue tocar. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente tem mais um dia aqui de Papo de Jornalista, um projeto da Associação Catarinense de Imprensa, que todas as quintas-feiras recebe um profissional de comunicação para conversar sobre o mercado e os desafios aí da nossa profissão. E hoje eu recebo com muito prazer o secretário de Comunicação de Santa Catarina, o João Cavalazzi, nosso colega jornalista. João, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou deixar um espaço aqui para tu te apresentares, rapidamente, em seguida a gente já começa aí no bate-papo. Tá joia, Débora. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, Débora. E a gente se falou hoje durante o dia e depois eu estava pensando, poxa, eu acho que eu ainda não dei os parabéns à Débora, né? E quero fazer aqui publicamente por teres assumido, a primeira jornalista a assumir a nossa cinquentenária Associação Catarinense de Imprensa. Eu quero dizer que isso é resultado de um trabalho, de uma construção do seu trabalho ao longo de muito tempo envolvida na associação, né? Eu acompanhei isso, não muito de perto, mas acompanhei a tua trajetória. E dizer que eu desejo a ti muito sucesso, que tenhas aí um mandato muito construtivo e muito profícuo à frente da nossa associação. Você já Obrigada. chegando, né? Acho que o lançamento do prêmio, junto com a UCESC, foi uma Sim, iniciativa assim, sensacional, né? Principalmente nesse momento triste pelo qual passa a nossa profissão no Brasil, né? Sobre ataque virulento, assim, de todas as formas, né, tentando deslegitimar a profissão, o jornalismo sim. profissional, e uma iniciativa muito legal. E agora hoje, ou ontem, não sei, a divulgação do censo, também uma inovação que eu nunca tinha visto, para a gente ter assim uma perspectiva de onde andam os profissionais, né, uma A, iniciativa muito a, tu- legal. a turma está trabalhando, João. O pessoal É, tá pegando, assim, a exatamente. diretoria é bem animada. Eu estou bem feliz. Exatamente. Exatamente, o Festinha tá até triste de tanto rede, de certo, ainda assim. Mas assim, Débora, dizer que é um prazer e uma alegria. Obrigada, João. Bom, eu vou começar aqui a nossa conversa pedindo para tu falar um pouquinho sobre o teu dia a dia na Secretaria de Comunicação. Vamos começar começando, né, do início, sabendo como é que é aí o teu dia a dia, qual é exatamente o papel do secretário de Comunicação dentro do governo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Certo, então, Débora, vou dizer para ti que esse desafio profissional, ele no início, o convite que eu recebi do governador e do grupo que integra o governo não foi para ser secretário de comunicação, era uma outra proposta, era para ser meio que um assessor pessoal dele, né, como foi o nosso querido José Augusto Gaioso para o Luiz Henrique da Silveira, era para fazer meio que esse papel. E depois aconteceu o segundo afastamento, eu acabei me integrando à equipe que ficou ali durante 40 dias com o governador na Casa da Agronômica, e ali, naquela convivência, naquele relacionamento, surgiu o convite para assumir a SECOM. Sinal que fez um bom trabalho. Ali durante esses 40 dias os 40 dias foram bastante intensos, assim, e quando tive a oportunidade, coloquei meu ponto de vista a respeito de determinadas coisas, e acredito que daí tenha nascido tenha nascido esse convite, essa oportunidade. Enfim, mas a Secretaria de Comunicação do Estado, ela trabalha basicamente com dois pilares, né, que é a assessoria propriamente dita de comunicação, divulgação, etc., e a publicidade e propaganda. Esse Sim, mundo da publicidade e propaganda, embora eu tenha sido secretário de comunicação da Prefeitura de Florianópolis, ele é relativamente novo para mim. Então, ainda estou me ambientando com esse papel um pouco mais burocrático de estratégia de comunicação, de campanha, etc. Mas, por outro lado, é uma oportunidade muito enriquecedora. A gente conhece profissionais do nosso estado todo, não é? E abre um leque de contatos, e além de ser também uma construção do conhecimento dessa área que até então eu não tinha tanta familiaridade. Só que, assim, eu costumo dizer que quando a gente fala em comunicação pública,
como é o tema do nosso bate-papo aqui hoje, a comunicação pública, ela, na verdade, no sentido lato, né, no sentido amplo, ela transcende essa questão da assessoria de imprensa propriamente dita, essa tradicional que a gente conhece, e também da publicidade, né? A comunicação pública, ela representa a transparência dos atos do poder público, a facilitação de acesso à informação da gestão pelos moradores, pelos membros da sociedade, né? O governo tem o seu canal Transparência, o governo, há poucos dias, lançou o portal Projeto SC, em que todos os projetos do governo do Estado em andamento estão ali disponíveis, com passo a passo a execução orçamentária, execução da obra, etc. Isso também faz parte também da comunicação pública, né? Das tuas atribuições. A gente vai entrar em seguida, aqui eu fiz um roteirinho, aqui tem várias perguntinhas aqui, então a gente vai entrar em mais detalhes, né? Eu queria entender um pouquinho ali a estrutura. Tu tens uma estrutura grande ali, né? Tu tem uma equipe grande ali. Quantas pessoas trabalham na SECOM hoje? Mais ou menos, assim, né? Na SECOM ali são mais ou menos umas 30 pessoas, né? Sim. E daí ali da SECOM a gente coordena todas as assessorias dos demais órgãos. Secretarias, autarquias, empresas públicas. É um time muito bom, eu brinco lá, não, falo sério, a SECOM, o governo do Estado ali, tem uma das melhores redações do Estado, são profissionais muito competentes, profissionais dedicados, profissionais realmente capacitados, facilita muito o meu trabalho, né? E logo que eu cheguei, a minha única preocupação, assim, digamos, foi... porque aquilo que eu costumo dizer, né? Isso daí tu sabes melhor do que eu, qualquer estrutura, seja ela pública ou privada, qualquer empresa, qualquer órgão público, enfim, qualquer organização, para ela se comunicar bem para fora, ela tem que ter uma comunicação interna eficiente, né? Se a comunicação interna não é eficiente, ela dificilmente vai se comunicar bem para fora. Então, a gente tem que ter um alinhamento, né? O governo do Estado, ele é um só, ele é um time, não podemos, assim, como a gente já viu acontecer em determinados, eu por experiência própria também, né? Governos dentro do governo, né? Não, então, essa questão do alinhamento foi uma preocupação inicial, a gente fez uma grande reunião lá com todo mundo, e isso facilita muito o trabalho, né? Facilita muito o trabalho porque quando todo mundo sabe o que os outros estão fazendo, a gente evita desperdício de tempo, de retrabalho, e o diálogo interno, ele é verdade. É muito proveitoso, muito importante. João, tu tem uma curiosidade, acho que vários aqui, colegas que estão assistindo, de vez em quando eu vou bem pertinho da câmera porque eu não enxergo, daí eu tenho que vir aqui para saber, eu vejo que tem um monte de gente dando oi aqui, grande Cavalazzi, gente boa, colega, enfim. Eu não vou conseguir ler, pessoal, não é sempre que eu consigo. Bom, mas eu tenho uma curiosidade, assim, porque tu construísse uma carreira, né, de repórter, sempre com viés investigativo. Quem é que não lembra? Eu lembro lá da reportagem da árvore, do show do Andrea Bocelli, aquela matéria, né, enfim, causou aqui na imprensa. Então, assim, eu queria saber de ti, como, digamos assim, repórter raiz. Eu lembro de ti lá no Diário Catarinense ainda, quando tu começou no curso de... Tinha um curso lá que tu entrasse, né? Eu lembro que eu era da política, eu, a Lucelena, e tu começasse lá como trainee, alguma coisa assim. E eu queria entender como é que foi migrar do jornalismo investigativo, né? Para a comunicação institucional. Como é que profissionalmente foi isso para ti? Assim, tu te sente à vontade? Tu consegue lidar com isso de boas? Me fala um pouquinho assim do jornalista João. Então, Débora, de fato nós fomos brevemente contemporâneos lá no Diário Catarinense, né? Eu entrei em 1998, peguei você, a Lucelena ali na editoria de política, o Gui Culleton, exatamente. E aí, Débora, então, eu trabalhei durante 11 anos no Diário Catarinense e, de fato, nesse período, fiz algumas matérias de impacto, algumas matérias assim que... Eu costumo dizer que a minha vocação é ser repórter, né? Eu nasci para ser repórter. Só que nem sempre as circunstâncias te permitem fazer aquilo que você gosta, né? Chegou um determinado momento em que eu percebi que continuar sendo repórter naquela época, naquele momento... eu não vi mais perspectiva onde eu estava trabalhando.
né? E uma coisa que na época que foi fundamental na minha decisão de pedir demissão do Diário Catarinense, inclusive aqui, sem falsa modéstia, eu pedi demissão quando eu estava, entre aspas, no auge da minha carreira, né? Eu estava assim, de fato, eu era considerado na época, pelos meus colegas mais generosos, como um repórter importante, e foi o fato de que naquela época, para você ascender na carreira, dentro de uma redação, você tinha que passar de repórter para subeditor. Isso é um clássico, né? Tu não consegue fazer carreira na reportagem. Com raras exceções, tu acaba tendo que ir para a cozinha do jornalismo, digamos assim. Exatamente. E eu não tenho a menor vocação, não tinha na época a menor vocação para ser subeditor e editor, até porque eu sempre fui muito, muito inquieto. O meu trabalho, talvez até o resultado do meu trabalho na época, quando não tinha internet, a internet era incipiente, o WhatsApp não existia, etc. Era muito na rua, né? Era muito na rua. Eu acho que às vezes, quando converso com algumas pessoas sobre isso, eu acho que o meu grande mérito naquela época foi ter conseguido ter tido a sensibilidade de cultivar boas fontes, inclusive algumas que eu as tenho até hoje, entendeu? Mesmo não sendo. E quando eu percebi isso, que eu tinha batido no teto, olha, você só vai crescer se virar subeditor, e daí editor é editor, e daí de editor, eu decidi mudar o rumo da minha vida profissional. Naquela época eu tinha recém-casado, conversei com a Mariana, minha esposa, falei assim, olha, eu vou pedir demissão, a gente não tinha filhos na ocasião, vou abrir uma empresa de assessoria e vou abrir um site. Tem essa coisa de criar um site voltado... O Gaioso entrou aqui para lembrar das matérias, ele tem toda a lista ali, ó, Marlene Rica, festa do delegado, empresa de eventos na borracharia em Barra Velha, meu Deus do céu. Lembrou Gaioso, várias ali. Gaioso, querido Gaioso, meu professor na Univale, cara que me ensinou muito, me ensinou muito no jornalismo e também na assessoria. Gaioso foi outro cara que foi um grande repórter e depois na assessoria de imprensa comandou ali, tocou com o governador Luiz Henrique. É uma pessoa que até hoje é lembrada e é muito... Nosso super diretor aí, ele dá um banho. Gaioso professor de todos nós. O Gaioso é um cara ímpar, eu sou fã desse cara. Saudade dele. Até, inclusive, quero que tu saibas, Débora, sabes qual é um dos grandes orgulhos que eu carrego na minha vida profissional? Eu estava no Costão do Santinho, cobrindo um evento, uma agenda do governador Luiz Henrique, e o Gaioso chega do meu lado e fala assim, ó, pessoal do AN quer falar contigo, pediu teu telefone. Na época existia uma concorrência feroz entre a AN e DC, né, o jornal Notícia de Joinville eu acho que o fim da concorrência acho que ajudou muito por esse momento do jornalismo e enfim eles queriam me contratar, o AN, daí fiz o contato lá, na época era o Luiz Meneghini, editor-chefe, acabou não dando certo, mas ter sido lembrado, ter sido procurado pelo AN, para mim na época foi assim uma coisa muito... Meneghini, fica a dica aí, Meneghini. Mas então, eu queria que tu falasse um pouquinho então dessa tua mudança. Assim, tu te adaptasse bem a essa área de comunicação institucional? Tu gosta? Fala um pouquinho. Débora, no início quando eu comecei... Estranhou. Não, estranhei. E outra coisa, eu levei muito do meu lado repórter para assessoria. Entendeu? Muito do lado repórter da assessoria. Esse fato a que você se refere, por exemplo, da árvore de Natal, aconteceu comigo como na condição de assessor, não de repórter. Eu era assessor de um vereador eu era assessor de um vereador e daí surgiu o caso da árvore de Natal. Daí, por circunstâncias tais, nós conseguimos do gabinete convencer o vereador a questionar judicialmente aquele contrato. Só que daí o que aconteceu? Várias pessoas comentavam, poxa, mas essa árvore não tem 64 metros. Não sei se era essa, acho que era essa medida na época. Aí tu fosse medir. Não, daí o meu irmão, que é bombeiro, chegou para mim e disse, hoje ele é capitão, na época era tenente, sargento, ele falou para mim, cara, aquela árvore não tem essa altura. E o meu irmão, desse bombeiro tem noção de altura, porque os outros eram um bando de fofoqueiro, de falador, eu não dava bola. Daí eu liguei pro vereador, senhor vereador, assim assado, eu quero contratar um topógrafo. Pagas? Pago. Daí eu fui com o topógrafo na beira-mar, e de fato, daí ali nasceu toda
toda essa questão da... Então, assim, esse lado repórter, de ir atrás, de querer cavocar, enfim, buscar as histórias, é que eu levei um pouco para assessoria no início. E acho que isso me ajudou, assim, porque de certa forma, dependendo da tua assessoria, tu carregas um pouco dessa necessidade, assim, né, de não Sim, ficar... ajuda bastante, né? A experiência que a gente tem, o Faro ajuda bastante. E tu também tens uma experiência como publisher, né? Porque tu criasse ali o portal Jus Catarina, que, aliás, eu acho muito legal. Eu já falei isso pro Fabrício na época, acho que o Fabrício era teu sócio. E eu sempre gostei muito do portal, porque em termos de produto jornalístico, né? É um produto que foi criado aqui em cima de uma necessidade do mercado, né? De noticiar conteúdos de teor jurídico e um mercado que ninguém tinha, que é uma coisa que ninguém tinha. A gente sempre precisava recorrer a portais nacionais de São Paulo, então eu achei muito bacana, assim. E eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa experiência também como editor do Jus Catarina. Então, eu procurei... quando era repórter do Diário Catarinense, eu senti uma dificuldade muito grande com as questões envolvendo o mundo jurídico, as matérias, etc., os assuntos. Daí eu resolvi, nessa época eu morava com o papai e com a mamãe, em Coqueiros, resolvi fazer direito, para me aprimorar como jornalista, não para virar um operador do direito, né? E aí comecei a fazer o curso de direito, e quando eu estava terminando, quando estava já no Diário Catarinense ali, naquele final, já meio assim, sabe quando você vai trabalhar com dificuldade, né? Já estava desanimado, me surgiu a ideia, porque eu era leitor assíduo da revista eletrônica Consultor Jurídico, que é o principal portal de notícias jurídicas do Brasil. Sim. E eu, assim, poxa, eu acho que tem um mercado em Santa Catarina para esse mundo. Eu também, logo que eu saí, comecei a trabalhar com algumas assessorias de escritórios de advocacia, né? E comecei a circular nesse mundo e ver que realmente ali tinha um nicho de mercado, e eu sou muito defensor dessa comunicação segmentada, né? Eu acho que Sim. eu acho que isso é um mercado muito, embora com todas as dificuldades, né, de monetização e etc., e rentabilidade, eu acho que a comunicação segmentada ela é um filão muito importante, assim, muito atrativo, dependendo do teu perfil. Daí eu criei, para você ter ideia, Débora, o nome Jus Catarina eu registrei em 2011, certo? Só que daí o que aconteceu? Veio a primeira filha, eu comecei né, porque não podia dar uma de romântico, parar tudo para tocar um site do nada, sem saber o que tinha pela frente. Só fui encurtando a conversa, só fui colocar no ar em setembro de 2017. Né? Daí, naquela ocasião, eu convidei o Fabrício, que também é formado em Direito, na época era assessor da Associação dos Magistrados, um cara sensacional, super inteligente, muito competente e muito também bem-humorado. Muito bem-humorado. Muito bem-humorado. E a gente começou juntos, começamos e, cara, vou dizer, foi uma experiência muito legal, porque é um público extremamente exigente, né? Extremamente exigente, esse mundo do jurídico, advogado, promotor, juiz. Hoje eu recebo e-mail de desembargador, eu recebo pedido a gente recebe, né? Porque eu estou um pouco fora da operação agora por causa disso, por causa da secretaria. A gente recebe pedido de publicação de artigos de profissionais renomados e que é muito gratificante, assim, porque são pessoas que não colocam seus nomes em qualquer canal de comunicação, né? Sim. Ô João, já tivesse também uma primeira experiência, não foi a primeira, então, primeiro tu trabalhasse com vereador, mas tu tivesse uma outra experiência já como secretário da comunicação, não és novato na área. Eu queria saber quais os aprendizados que tu trouxesse da tua passagem pela SECOM da Prefeitura da capital, que também é uma função bastante importante e com muita responsabilidade, né? O que tu aprendesse lá? Débora, o principal aprendizado, eu acho que foi, por exemplo, na prefeitura eram 18 estruturas de comunicação que eu coordenava, né? Além da SECOM,
eram 18 secretarias, empresas públicas, enfim, que tinham assessoria e que passavam pela minha coordenação. Agora, na Secom do Estado, são 54, 52, não tenho aqui o número certo. Mas, assim, a principal experiência, eu acho que foi poder aprender um pouco mais, né, dessa questão de espírito de grupo, de gestão de pessoas, entendeu? De saber, de ter ali a sensibilidade de entender a vocação de cada um, de respeitar o espaço das pessoas e criar realmente uma equipe com espírito de time, de grupo, né? Fazer com que o trabalho seja alinhado, o trabalho seja, assim, realmente, efetivamente, de um time que tem um objetivo único, né? Não fica cada um jogando para um lado, cada um querendo... Eu acho que esse foi o grande aprendizado, assim, que eu tive na Prefeitura de Florianópolis e que me ajuda muito agora como secretário de comunicação ali do Governo do Estado. E ajuda também para resolver perrengue? Ajuda para resolver perrengue, e você daí também, o que ajudou também muito foi que você passa a compreender um pouco da vivência política, né, que está ligada a todas as ações ali do governo, da prefeitura, e resolver perrengue, sim. Todo esse tipo de situação é um aprendizado. Na prefeitura é muito interessante, porque, enfim, tu está ali na cidade, né, tu sai à rua e as pessoas, o prefeito é o grande zelador do condomínio, né, as coisas acontecem na cidade, né, não acontecem no estado, não acontecem no país. Sim. E ter sido secretário de comunicação de Florianópolis, ainda mais da gestão do César, que é um cara extraordinário e fez uma gestão que eu acho que não foi ainda devidamente reconhecida, mas tenho certeza que será, e foi muito gratificante. Qual foi a situação mais difícil que tu viveu lá como secretário na prefeitura, quando tu fosse secretário de comunicação? Não sei se tens essa lembrança. Não, uma lembrança assim de uma situação mais difícil não foi. Teve uma situação, não é uma situação muito difícil, mas assim que trouxe um aprendizado muito grande para mim, né? Porque a nossa profissão, ela é muito inglória, né? Porque todo mundo costuma brincar que todo mundo que consegue ouvir e sabe falar acha que sabe se comunicar. E não é assim que funciona, e muitas vezes a gente está em qualquer roda assim, e as pessoas falam de comunicação com uma naturalidade, e enfim, teve uma ocasião, um dos principais focos de desgaste do então prefeito César Souza Júnior foi o projeto de lei que atualizou a planta genérica de valores da cidade. Planta genérica de valores, ela atualiza, ela mexe com todo a questão de IPTU, ITBI, ordenamento urbano, ela faz essa atualização financeira dos espaços públicos. Sim, né? eu lembro dessa situação aí. Exatamente. O César, ele estava terminando o primeiro ano de governo com 80% de aprovação, praticamente, quando esse projeto foi... E eu, secretário de comunicação da prefeitura, nunca me esqueço, uma coisa que me marcou assim, não assim, foi o meu maior problema, mas que me marcou pelo absurdo que foi aquilo. Eu estava no gabinete dele, eu, secretário de comunicação, outros secretários, e de repente me informou a conversa da planta genérica de valores. Está aí o projeto? Não, o projeto foi encaminhado para a Câmara. Daí eu assim, como é que é? O projeto foi encaminhado para a Câmara. Você protocola um projeto na Câmara, a primeira narrativa que sair de lá é a que vai colar, entendeu? Então, a gente perde completamente o controle da situação. Porque se a gente senta com a comunicação antes, elabora todo um trabalho, faz toda vai levar. Faz todo exatamente. Daí foi o quê? O projeto de atualização da planta genérica de valores passou a ser traduzido como prefeito aumente IPTU. Né? Daí pensavam casos pontuais da cidade, em que o aumento efetivamente chegava a 50%, 60%, e foi uma coisa assim que foi praticamente impossível de se reverter. Foi redução de danos a partir dali. Né? Por quê? Porque não teve um planejamento, não teve essa sensibilidade. Quando a comunicação não é ouvida, a gente deixa... Eu ouvi isso, a gente fez uma live com um colega jornalista que trabalha também com relações públicas, e ele disse assim, quando a comunicação não senta à mesa para participar da decisão,
o nosso melhor entregável, nosso maior conhecimento, ele é desperdiçado, né? Quando tu não tem como opinar antes dos fatos acontecerem, tu acaba não entregando aquilo que de melhor um profissional de comunicação pode ajudar, né? E outra coisa, e dentro desse contexto tem uma frase que eu adoro, que não é minha, e que diz o seguinte: a comunicação é o mordomo das crises. Nesse tipo de situação, depois instala-se a crise, poxa, comunicação, né? Aí Comunicação todo mundo quer. Exatamente. E todo mundo chama. A culpa é sempre da comunicação, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o governo do Estado, né? Eu já tenho perguntas aqui. O Rogério está perguntando qual é o grande desafio da comunicação do governo para a saída da pandemia e a retomada econômica e da vida normal. Então, a saída da pandemia é uma coisa que todos nós esperamos, né? E Amém. não depende só do governo aqui, é uma questão assim que perpassa as atribuições do governo. O governo tem se preparado desde o início da pandemia, mas é algo assim que a gente foge do controle, porque é uma questão assim, uns defendem o fechamento, o lockdown, o fechamento do comércio, das atividades econômicas. A gente já está indo aí para 1 ano e meio de pandemia, algo que hoje em dia, infelizmente, se mostra inviável, em que pese essa contaminação ainda acontecer. O governo tem feito um planejamento, a economia, o estado de Santa Catarina foi o terceiro, saiu agora o CAGED recentemente, só perde para São Paulo, se não me engano, Minas, na criação de empregos, e existem alguns programas sendo desenvolvidos para a retomada da economia. Agora, na próxima semana, o governo vai começar a entregar os primeiros cartões do programa SC Mais Renda, que vai atender aquelas pessoas que não integram nenhum programa de renda, seja do governo federal, do governo municipal, e é nesse sentido, assim, é uma batalha diária e uma preocupação constante de tentar equacionar esses dois fatores, que é a saúde pública e o desenvolvimento econômico do Estado. Sim. Ô, João, tem umas perguntas aqui, tem o pessoal todo dando oi, tá? Então eu vou dizer aqui, Richard, o pessoal do portal Imagem da Ilha, tens muitos amigos, né? O Ângelo Medeiros, querido amigo, ex-colega, bela iniciativa da CI, conversa legal, parabéns aí para Débora e o colega Cavalazzi, tem muitos, tá? Bate-papo dos bons, Maria Paula, o Tulo Cavalazzi, figura, grande Tulo. Então, eu queria saber um pouquinho quais são eu tenho uma pergunta que eu joguei lá para o final, mas eu vou antecipar um pouquinho, porque eu acho que ela tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Analisando assim exclusivamente a questão, o ponto de vista da comunicação, o governo Moisés ele teve um início ali meio complicado ali, né? Teve ruído não atendia a imprensa, enfim, as pessoas apontavam que havia uma dificuldade de relacionamento. Eu queria saber o que mudou de lá para cá, do início do governo para hoje, na gestão João Cavalazzi, né? E como que ocorreu essa mudança? Foi conversa, foi convencimento, foi política, foi se render ao que política é a arte de conversar, como diz como é que é o cara que baixa o santo lá do Frutuoso, que lançou o livro lá? Como é que que se operou essa mudança aí da comunicação de um governo fechado, que não tinha muito essa abertura, né, com a imprensa, que de fato era um fato no início do governo, para hoje que a gente vê aí o governador se comunicando em vários canais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre rede social, mas eu queria entender um pouquinho da estratégia, assim. Queria que tu falasse um pouquinho. Então, Débora, o governo Moisés, o governador Carlos Moisés, ele foi eleito na onda que varreu o Brasil, né, em 2018, e isso foi muito construído em redes sociais. Ele era de um partido, tinha segundos de televisão, a campanha dele foi toda, em que pese a influência do então candidato Jair Bolsonaro, foi também toda construída nas redes sociais. E quando ele assumiu o governo, ele meio que adotou essa postura que você relatou. No ano passado, ele deu um redirecionamento na gestão política do governo, né? Dialogando com o parlamento, dialogando
com outros atores ali que não vinha acontecendo desde o início. E dessa forma também com a comunicação, né? Ele percebeu que, de fato, fazer uma campanha por rede social é uma coisa, governar o Estado é outra, né? Então, ele percebeu isso. O governador Moisés é uma pessoa inteligente, não é daquele tipo que insiste no equívoco, ele corrige o rumo quando tem que ser corrigido. Isso foi feito na gestão política e também na comunicação. Eu estou ali há 2 meses apenas, né? E a gente está agora iniciando esse trabalho. Realmente houve no início, eu não acompanhei de perto, confesso que eu não acompanhei de perto ali o desenrolar de tudo isso, mas a gente, como você falou, a gente no mercado, nos colegas, ouvia dessa dificuldade. E acredito eu também não acompanhei, eu acompanhei como qualquer leitor, espectador, eu estou muito afastada da política também, né? Eu sei que tinham bons profissionais lá, e aquela coisa, não adianta você ser um bom profissional e as pessoas, de repente, não entenderem as suas orientações, não quererem atender o que você coloca, o que você direciona. Não sei se foi isso, pode ter acontecido isso. Mas agora é um novo momento do governo, é um novo momento da gestão, tanto, como eu falei, nessa nova direção do relacionamento político, né, do governador e de sua equipe, como também com a imprensa. Eu acho que o fato de ter ficado os 2 primeiros anos sem contrato de publicidade também dificultou um pouco a comunicação do governo, né? E eu costumo dizer que o nosso principal desafio, enquanto comunicação do governo Moisés, é mostrar para as pessoas o que o governo Carlos Moisés efetivamente é, porque ele é inegavelmente um governo eficiente e realizador, né? Isso não é o secretário que está dizendo, isso são os números da economia que dizem, os números do desenvolvimento, os números da violência, as estatísticas. Tu acha que isso não estava aparecendo porque tinha porque, na verdade, havia uma pendência de licitação com a agência, então as campanhas também não iam muito para frente, pelo que eu sei, né? Também não sou muito, não tenho muitas informações sobre isso, mas tu acha que foi isso que atrapalhou, ou é uma questão assim, porque eu vejo assim que às vezes a própria formação, né? O governador Moisés, ele não é um político, né? O governador Moisés, ele é um funcionário, um servidor público de carreira, né? Um bombeiro. Eu acho que às vezes um pouquinho no caso, né? Eu trabalho na iniciativa privada, mas no teu caso, assim, educar o teu cliente, né? Educar da importância da comunicação. Eu acho que esse trabalho tu já estás fazendo, ou não precisou, tu já chegou, o pessoal já tinha entendido? Não, eu tenho feito. É uma questão muito de perfil pessoal, né? Você tem toda a razão, é uma questão de perfil pessoal. Eu acho assim que como o governador, ele passou a dialogar, por exemplo, com outros atores mais diretamente na Assembleia, no Parlamento, eu defendo que ele também faça isso com a imprensa, né? A gente até apresentei um planejamento para ele ali bem básico. Eu acho assim que, por exemplo, toda semana a gente tem que fazer contatos com formadores de opinião, com colunista, tem que telefonar, não precisa fazer igual o Espiridão a mim, né, que quando era governador, toda terça-feira abria uma sala lá no centro administrativo, ali quando era no centro, e entrava quem quisesse, perguntava o que queria. Toda segunda-feira, eu ia nessas reuniões aí, toda segunda-feira. Segunda às 3 horas, né? Mas é uma questão de perfil, Espiridão é Espiridão, Moisés é Moisés. O governador Moisés gosta muito de rede social, se comunica pela rede social. O governador Moisés, ele valoriza muito a comunicação via WhatsApp. Nós estamos até retomando um projeto que foi implementado lá no primeiro ano de gestão pelo nosso querido João Paulo Borges. O craque do WhatsApp. Exatamente. Meu querido amigo João Paulo, ele implantou um projeto muito interessante de várias linhas de transmissão, e esse projeto tinha sido interrompido. Agora nós estamos retomando, estamos ali reestruturando um micronúcleo ali para atender, porque essas linhas de transmissão, agora nós temos 46 em operação, né? Só que assim, é uma linha de transmissão, você encaminha determinada notícia e o cidadão lá na ponta te devolve uma mensagem perguntando onde tira a CNH digital e não sei o quê. Então, você tem que ter braço para fazer esse atendimento, né? Você tem que ter gente para poder fazer essa interlocução.
sim. E era isso que estava um pouco meio que faltando, a gente retomou isso, né? Até foi uma solicitação do governador, ele insistiu muito que esse trabalho fosse retomado, está sendo. E assim, ele veio muito dessa cultura de rede social, né? E agora, já faz algum tempo que já está retomando esse novo, esse novo estágio, Eu, assim. falando um pouquinho dessa coisa de rede social, né, criar um canal de comunicação eficaz com tantos públicos, né, e com tantos canais que a gente tem hoje à disposição, é um grande desafio, né. Vocês hoje, vocês têm uma equipe dedicada, eu vi que vocês retomaram aí a história com a parceria com o JP, que é o nosso professor de WhatsApp, aí, o cara que mais entende de WhatsApp, eu acho o trabalho dele muito bacana. Mas tem vários outros canais, né? Hoje o governador está no Instagram, no Facebook, no Twitter, acho que no YouTube, acho que só não está no TikTok, né? Estamos fazendo. Dancinha no TikTok ele também vai fazer? Sim, mas não ele, o governo. Assim, Débora, só para esclarecer, o JP, infelizmente, ele não está integrado à equipe atualmente. Nós apenas retomamos o projeto, sim, né? Retomamos o projeto dele. E até, inclusive, eu tenho que ver com ele se a gente tem que pagar royalties ou como é que é. Porque a ideia dele está sendo. Tem, né? Acho que tem. Não sei se ele patenteou, eu acho que tem. Assim, Débora, o governador ele está em todas as redes sociais, a SECOM também. E a gente agora vai também, já iniciamos ali um planejamento para também aderir ao TikTok. A gente está com um projeto bem interessante ali de tentar criar Enfim, o TikTok é a rede social que mais cresce, tem um público assim, um perfil muito específico e que é importante ser levado numa comunicação, principalmente voltada para a área de utilidade pública, conscientização, prevenção ao uso de drogas, acidentes, etc. A gente está com esse planejamento de entrar no TikTok também, sim. Então vocês têm equipe, não só equipe de assessoria de imprensa, mas equipe também de conteúdo digital, estratégia digital, tudo isso. Tem um núcleo ali, quando eu cheguei já tinha pessoas também, profissionais muito, muito, muito capacitados, coordenados pela Moema, que é uma menina que é muito atilada, né, muito sensível, ela tem uma sensibilidade assim, sabe como é que é a rede social, né, se a gente faz 10 coisas extraordinárias e dá uma derrapada, a derrapada fica um mês, exatamente. Uma equipe muito boa, nós temos ali o pessoal que se dedica só à produção de vídeo, elaboração de cards. Isso fica dentro da redação da SECOM, junto com a turma ali que faz a assessoria de imprensa, entre aspas, tradicional, né? O pessoal que elabora texto, conteúdo, é dessa forma que a gente toca. Deixa eu ver que tem várias perguntas aqui, pessoal. Eu vou ter que comprar um óculos para fazer essas lives que eu não estou enxergando. Mas olha aqui. O Rogério não faz nada? O Rogério te ajuda? Não, o Rogério, eu expulso ele do escritório, senão eu não consigo. O Edgar Gonçalves, nosso diretor, coordenador do nosso prêmio de jornalismo aí, a CIO-SESC, grande Edgar, perguntando se a comunicação do governo do estado pretende se engajar em algum tipo de campanha contra as fake news. Eu ia falar de fake news agora, mas vamos lá. A gente tem, Edgar, prazer, Edgar, obrigado pela pergunta. O que eu estava, assim, o que a gente está começando a pensar, e já conversei com algumas pessoas, a gente tem uma ideia, uma proposta de elaborar um projeto de uma cartilha voltada para os estudantes da rede estadual de ensino. Uma cartilha voltada para a educação digital, né? Justamente falando essa questão da fake news, do cyberbullying, uma coisa voltada para uma coisa com esse viés, assim, para pegar esse público mais jovem, criança, jovem. A gente está com esse planejamento, sim, Edgar. Agora, aproveitando o gancho da pergunta do Edgar, tem também uma pandemia paralela de notícias falsas, né? E esse tem sido assim, um grande problema para quem faz jornalismo sério, para veículo, para jornalista, para gestores públicos. Como é que tu está enxergando aí essa pandemia, né, de fake news? Como é que tu enxerga a situação que a gente vive hoje? Esses dias a gente fez
um bate-papo aí, o papo de jornalista, com o pessoal que trabalha com empresa de checagem, né, de fatos, né? Que checam, passa o dia inteiro checando notícia. Então, chega uma notícia, o pessoal vai lá para apurar e aí poder dizer se é falso, se é verdadeiro. Já teve alguma notícia falsa que atingiu o governo, o governo Moisés? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm alguma blindagem em relação a isso? Como é que tu enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, essa questão essa grande pandemia que o Brasil está enfrentando, né, essa pandemia assim odiosa, né, realmente é uma coisa assim que eu nunca imaginei que fosse testemunhar na minha vida. Eu, infelizmente, recebo de pessoas assim que eu sempre reputei pessoas esclarecidas, inteligentes, eu recebo cada coisa e aí eu vejo o tamanho do problema, né? Eu acho que isso, Débora, é um problema assim que até me falta palavras para definir isso, mas eu acho que vai resultar duas coisas: o fortalecimento da democracia e o fortalecimento, sobretudo, do jornalismo profissional, né? Porque a gente vê essas pessoas essas pessoas que difundem fake news, Sim. esses milicianos digitais, invariavelmente, eles utilizam nomes associados à imprensa para criar seus canais. É não sei que news, é jornal não sei que, é gazeta não sei da onde, é não sei que, porque eles sabem que as pessoas ainda têm no jornalismo profissional aquela segurança da notícia verdadeira, da credibilidade, né? Agora, o Então, governo Bolsonaro, eles tiveram, houve várias denúncias de investimento do governo, né, da SECOM nacional, em portais que tinham como regra difundir notícias falsas, né? Vocês têm essa blindagem? Vocês estão preparados? Vocês analisam isso? Como é que é na tua posição, né, como uma pessoa que tem que decidir sobre investimento de governo? Isso pesa também? Como é que tu analisa isso sob o ponto de vista da tua função, né? não, isso pesa, sem dúvida, só que eu acho que na questão do governo federal era muito... O nosso investimento de mídia, por exemplo, ali, a SECOM, ela não faz patrocínio, por exemplo, não pode ter aquele pagamento fixo mensal. O nosso contrato de mídia, ele é voltado exclusivamente para as campanhas publicitárias. E para que o veículo seja contemplado, ele tem que estar regularizado no cadastro ali junto à SECOM, que traz uma série de exigências, uma série de documentações, uma série de... Por exemplo, a mídia do governo do estado não vai para o Google AdSense, que daí distribui para qualquer Sim. canal e vai aquele... Não tem esse... É só em mídia tradicional, veículos tradicionais. Portais também, portais e veículos tradicionais, mas essa monetização via Google, por exemplo, como acontecia, acho que na segunda do governo federal, se não me engano, posso estar equivocado, mas eu acho que era mais ou menos isso que acontecia. Nosso não, a mídia vai diretamente para o veículo. Eram duas coisas, né, no governo Bolsonaro, que eu lembre, era a questão da mídia programática, que eu acho que tinha ali uma questão, que é o que tu fala do Google Ads e tal. A gente não tem. E era também de blogueiros e pessoas que faziam também, né, a divulgação de notícias que eram, na verdade, contra-informações, assim, né? E aí, em relação a isso que eu te pergunto, se vocês têm essa... Que é a questão do patrocínio. Não, nós não temos. Nós não temos nós temos ali tem um decreto que não permite esse tipo de investimento em patrocínio de determinados sites profissionais, etc. O Ângelo, nessa linha aí que a gente está falando, o Ângelo Medeiros está perguntando que a polarização política rachou a sociedade e a mídia não foi exceção. Como lidar com órgãos de comunicação escancaradamente engajados? Pergunta o Ângelo Medeiros, assessor do Tribunal de Justiça. Então, Ângelo, é exatamente isso aí. A polarização que a sociedade que a gente vive hoje no Brasil, essa polarização política, ela de fato contaminou setores da imprensa e o que me deixa assim, o que eu acho preocupante é que são profissionais e grupos de comunicação que, ao invés de se declararem abertamente a favor de determinada ideologia política, determinado partido, eles ficam tentando
transformar encobrir essa predileção, essa preferência pelo manto da independência, do jornalismo sério, do jornalismo plural, né? O que não é verdade. Que a Não gente tem tá muita vendo ali, tradição, né? Não tem muita tradição no Brasil de assumir o posicionamento claro, né? exatamente. E daí eu acho que acaba confundindo aquelas pessoas, principalmente as menos esclarecidas, né? Aquelas pessoas que não têm discernimento, né? Quando a gente vê, por exemplo, enfim, um profissional de imprensa divulgar, um profissional renomado divulgar fake news de WhatsApp, é uma coisa preocupante, é uma coisa que te leva a refletir, assim, poxa, né? Onde é que nós vamos parar, não é? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o jornalismo? O que está acontecendo? O que leva uma pessoa a ter, um profissional de imprensa, a ter um engajamento político sem assumir esse engajamento político, né? Querendo ainda tentar passar para as pessoas a ideia de que é um profissional isento, que é um profissional parcial, imparcial, digo, né? Nesse sentido que eu acho bastante preocupante. E eu acho que aí cada vez mais vem a questão realmente da educação, né? Da educação para a gente ter bastante critério naquilo que consome, naquilo que compartilha, naquilo que passa para frente. E eu acho que a gente está vendo realmente um momento extremamente conturbado e muito, muito triste, porque a imprensa, em qualquer democracia do mundo, ela é um dos alicerces do Estado de Direito, né? E a gente sabe, nós que somos jornalistas, nós sabemos que tipo de gente não quer um jornalismo livre, uma imprensa livre, independente, que possa investigar, denunciar, publicar. Nós sabemos, né, que tipo de pessoas defendem isso e quais são os seus objetivos. Ótimo, João. O Jailson, acho que é o Jailson, que acontecendo aqui, está dizendo: é possível fazer mídia técnica no governo onde gravitam vários segmentos de política? Jailson, não é que é possível, Jailson, é obrigatório fazer mídia técnica, porque o governo ele é auditado, né? A SECOM é auditada, volta e meia, assim, ainda existem aquelas pessoas, não sei se no passado era assim, mas hoje não é uma liberalidade do secretário liberar tantos mil para fulano, tantos mil para ciclano. Existe ali uma série de critérios técnicos, né, que vão desde a audiência, abrangência, enfim, mas é claro, isso essas influências, assim, como em todos os setores da administração pública, elas existem, né? Mas a gente procura sempre tentar contornar da melhor forma possível. Equilíbrio. A Andressa Fabres, nossa diretora lá de Criciúma, dizendo que a educação midiática, acho que ela está se referindo aqui à questão das fake news, etc. A educação midiática precisa ser inserida nas escolas, inclusive, que eu acho que é um pouquinho do que tu estavas falando ali sobre o projeto de... Eu concordo com ela. Inclusive, lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, existe um grupo de trabalho, uma comissão trabalhando no Plano Nacional de Educação Digital. Eu acho que isso vai passar a integrar o currículo, não sei se no próximo ano ou no outro, né? Mas, por outro lado, também, atualmente, a gente vive num momento em que parece não ser prioridade esse tipo de ação, né? Não sei quais são as dificuldades que esse projeto vai enfrentar para avançar lá em Brasília, mas, como eu te falei, a gente tem aqui uma ideia de criar uma cartilha para os nossos estudantes da rede estadual, justamente sobre isso, sobre educação digital, né? O que consumir, como consumir, ter um senso crítico, né? Que eu acho que é o maior desafio, né? Sermos leitores, telespectadores, rádio ouvintes ativos, né? E não passivos, né? Sempre questionar, sempre refletir, nunca tomar aquilo como verdade absoluta, sempre procurar outras fontes. Infelizmente, hoje, por exemplo, eu falo para minhas filhas, eu tenho minhas filhas de 11, 10 e um de 6 anos, eu sempre digo, viu na internet, parte do princípio que não é verdade, né? Depois vamos ver, fala com o pai, vamos perguntar, vamos investigar. Infelizmente é assim, infelizmente é assim. Tu tem um monte de fã, hein, João? Eu acho que é o Billy aqui, do Floripa Centro, nosso grande Billy, meu chefe querido.
Como sabe tanto, João? Tá te elogiando aqui, dizendo que tu O arrasou. Billy, ele nos brindou aí, pro Floripa Centro, né? Essa comunicação, além da comunicação segmentada, eu acredito muito na comunicação hiperlocal, né? Quando falo do Billy, acabei de me lembrar do lá de Sambaqui, nosso querido colega, como lembrei do O site Celso específico, Martins, que Celso tinha Martins, o... saudoso Celso, Sim, fez aquele trabalho belíssimo lá do. Eu me lembro do Billy no começo, quando ele estava com esse projeto Floripa Centro, a gente conversou sobre o projeto dele, hoje está aí consolidado, né? Nos dando aula sim. de reportagem, Aula de história, né? O de cara é história, reportagem, memória, argentino, tudo. um Exatamente, argentino dando aula de história pra gente. É exatamente. incrível, mas ele dá e é uma bela aula. João Sem dúvida. Cavalazzi. Bom, eu queria te fazer Ele mais está uma sumido, o Billy está sumido. Ele já tomou 3 vacinas, mas ele não aparece ainda. Ele está Não, mas ele está dificuldade de encontrar o Billy. toda terça-feira às 19 horas, ele está lá presente na nossa reunião de diretoria, não falha uma. Ao vivo? A gente faz Presencial? vídeo? Não, por vídeo. Ah, tá. Não, eu digo sim, sim, presencial. Toda semana, às 19 horas, a turma está lá. Ô, João, eu queria que tu falasse um pouquinho aí Eu tinha mais uma perguntinha aqui, mas eu quero só falar um pouquinho sobre o jornalismo hoje aqui. O que tu está achando do mercado, né? Não só do jornalismo, pode falar também, mas do mercado de comunicação aqui no estado. Enfim, queria que tu analisasse um pouquinho o mercado para o jornalista, para o profissional formado em jornalismo. Tu enxerga, tu é pessimista? Tu é da ala dos pessimistas ou tu é da ala dos que enxergam oportunidades? Olha, eu quero dizer para ti que eu gostei muito de uma frase do Ian Boechat no lançamento do prêmio, que foi espetacular, aquela, aquela solenidade em que ele falou que o jornalismo de hoje em dia tem muita opinião e pouca reportagem, né? Lembras? Muita coluna e pouco repórter, É, né? Ele falou. muita coluna, pouco repórter, muita opinião. Eu A, concordo com ele, a gente até vai acho fazer que uma outra live com o Ian, porque aquele dia a gente não aproveitou tudo que podia por causa do tempo, né? Mas, desculpa, mas pode assim, falar. ó, quando for ter outra live com o Ian, tu tens que chamar o Ângelo Lima Medeiros, tens que chamar o João Carlos Cachorrão e o Evaldo Villerdim, que foram contemporâneos dele na UFSC, que tem histórias memoráveis, assim, o grande Ian faz um trabalho magnífico. Eu concordo com ele nesse sentido, acho que hoje em dia tem muita opinião e pouco jornalismo, pouca reportagem, né? Eu vejo o mercado aqui de Santa Catarina, o mercado para o jornalismo tradicional, entre aspas, assim, cada vez mais enxuto, né? As redações estão cada vez mais enxutas, a gente percebe isso claramente, os profissionais estão cada vez mais assoberbados, tendo que fazer várias funções, um pouco diferente do contexto nacional, dos grandes centros, eu acredito, né? A questão aqui de Santa Catarina. Eu, infelizmente, sou um pessimista, sim, sou um pessimista com relação à profissão, infelizmente. Eu reconheço isso, não vou aqui ser hipócrita e mentir para vocês. Se algum dos meus filhos me disser que quer ser jornalista, eu vou desestimulá-los, Sério, infelizmente. João? Sério, 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 vou desestimulá-los, porque aqui no mercado de Santa Catarina, né? Agora, assim, até um certo limite vou, né? Agora, eu acho Mas que se tem muito. fizer, vai ficar com certo orgulho. Se fizerem, vai ser... Eu acho que infelizmente, essa questão das redes sociais, eu acho que a nossa profissão ela tá cada vez mais assim, tá cada vez uma competição de todos os lados e eu não sei, posso estar errado, quero estar errado, mas se você perguntou para mim francamente se eu sou do time dos otimistas ou dos pessimistas, me perfilo aos pessimistas hoje. Mas eu vejo algumas oportunidades, né? Por exemplo, essas iniciativas independentes, eu acho que elas têm muito futuro. Eu sou muito entusiasta do projeto do Billy, como sou do Jus Catarina, como sou do SC Inova do Fabrício, né? Que tem um portal só focado em inovação e vários outros que eu não vou lembrar agora de todos aqui. Mas eu acho que tem mercado, só que de fato a gente vai precisar buscar novas competências, novos talentos, novos É, conhecimentos, é, né? Eu acho que isso é fato, né? Eu tenho mais umas perguntinhas aqui, eu vou fazer antes que acabe. Primeiro, já. a Bianca tá mandando... Oi, Bianca. A Bianca tá mandando um beijo para nós aqui, dizendo que adorou. Milton Marcucci.
Você não acha que Santa Catarina precisa mostrar ao Brasil que somos referência, buscar novos investimentos para o nosso estado? Está no radar do governo de Santa Catarina? O Milton Marcucci. O Milton está, sempre está. Eu acho que Santa Catarina já tem essa coisa de ser a referência no Brasil em diversas áreas, né? Apesar do nosso espaço territorial aqui ser ínfimo, somos os maiores exportadores em vários produtos e somos na questão de violência, enfim, eu acho que Santa Catarina já tem isso e o governo do estado ali, a Secretaria de Assuntos Internacionais, Secretaria de Estado da Fazenda, permanentemente trabalhando nesse sentido, né? Isso eu acho que a abertura, a busca de novos mercados, atrair novos investidores é sempre uma preocupação e é sempre um objetivo a ser perseguido. João, aqui para a gente ir se encaminhando aí para o final, eu tenho uma curiosidade também, saber como é que vocês definem as estratégias de comunicação hoje dentro do governo. Vocês têm dados? Como é que vocês trabalham assim? Tem pesquisa, tem dados? Qual é a estratégia hoje para comunicar os feitos do governo? É só alcance ou tem outras questões aí? Queria que tu falasse um pouquinho. Tem uso de dados também, eu queria saber, porque isso é uma coisa que hoje está se falando muito, né? Em utilizar a tecnologia para atingir o público que a gente quer de uma maneira mais assertiva, né? Exatamente, sem dúvida, nas redes sociais, principalmente, né? Você se refere. Campanhas publicitárias, campanhas, redes sociais, enfim. Exato. Débora, então, a gente está iniciando agora um planejamento nesse sentido. Acabamos de finalizar uma pesquisa feita ali pela Secretaria de Assuntos Internacionais, inclusive eles ficaram com essa incumbência por uma questão interna lá, e uma pesquisa voltada para a gente estar com um projeto ali do governo do estado de elaboração da marca do estado de Santa Catarina, não do governo, né? E ali a gente pegou assim um espectro de tudo que tem no Santa Catarina, o perfil das pessoas, dos públicos. Então a gente está iniciando agora esse trabalho e no geral, assim, quando tem alguma campanha específica, a gente procura trabalhar voltado com foco no determinado nicho, né? Agora, as ações do governo, de uma forma geral, a gente procura trabalhar de duas formas, ocupando o espaço na mídia espontânea e também com as campanhas de publicidade, né? Fora isso, tem todo aquele trabalho também reativo, que a gente chama, né, de responder às demandas que vêm de fora para dentro, né? O governo do estado um organismo vivo que não para nunca de surgir demanda de fora para dentro, e a gente procura estar sempre respondendo esses questionamentos para acabar não deixando assim que surja alguma coisa, saia do controle e se transforme naquilo que não é, né? Porque quando você não tem uma resposta pronta, uma resposta efetiva e eficiente, você, de certa forma, acaba alimentando uma informação, uma notícia que pode, inclusive, não vir a ser verdadeira e que acaba prejudicando e te gastando energia de todo mundo para enfrentar aquilo. Então, a gente procura trabalhar dessas duas formas. A pesquisa é muito importante e a gente tem que trabalhar mais com isso, na verdade. Nós não temos trabalhado muito, até por uma questão de custo, mas isso, para a comunicação ser efetivamente assertiva, ela cada vez mais prescinde desse tipo de iniciativa e de mecanismo, sem dúvida. Bom, João, a gente vai ter que acabar, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Faltam 2 minutinhos para completar 1 hora. Eu quero te agradecer muito por teres aceitado o convite, desejar muito sucesso para ti. Eu sei que não precisa, mas eu desejo igual. Quero deixar as portas da Associação Catarinense de Imprensa abertas para ti, para o governador, para quando vocês quiserem fazer uma visita. Acho que como teve essa pandemia toda, a diretoria atual se elegeu em novembro do ano passado. E aí não teve nada, não teve festa, não teve posse, é tudo digital. Então a gente, agora que eu acredito que as coisas aos poucos vão começar a entrar nos eixos, aí acredito muito, a vacinação está avançando, né? Coisa boa aqui no estado. Então eu quero te agradecer, quero deixar abertas aí as portas, te convidar, reforçar o convite para tu fazer uma visita lá para a gente na CI, vamos combinar, e te desejar sucesso. Obrigada
pelo teu tempo e pelo papo, foi ótimo, adorei. Mas a gente tem que encerrar porque o Instagram derruba a gente. Valeu, Débora. Eu que te agradeço, tá? Muito sucesso. Vamos fazer esse encontro sim. Estava conversando com o Maurício Pereira outro dia ali, o irmão do nosso decano ali no centro administrativo. Nós vamos fazer o translado daquela máquina que está lá na rotativa, lá da imprensa oficial, para a CI. Então, eu soube. Falei com a Ademir ontem, ele comentou. Está finalizando esse processo, vai ser bem legal. Vamos aí depois, com o tempo, quando baixar essa poeira, vamos nos reunir também. O governo do estado está aí sempre à disposição lá na SECOM. Te agradeço, parabéns, sucesso. Obrigada. O ser presidente da CEI no seu cinquentenário é histórico, né? Legal. Parabéns. Joia, João. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a quem mandou perguntas, aos amigos aí. Não consegui ler tudo. Aos amigos generosos de sempre aí, que a gente dá um desconto também. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.